colocar-se pela floresta, assentando todo o pé no chão, de olhos e ouvidos atentos a todos os murmúrios e sem deixar de fazer oscilar o machete, portanto, que é uma arma, não é? que é um machado, a todo momento. Portanto, ele começou também a fazer como eles, a ouvir a própria natureza, a assentar o pé de forma mais consciente do que é que estava a fazer e a ouvir tudo o que se passava, não é? Estar atento. A vida na floresta temperou-lhe cada pormenor do corpo, adquiriu músculos femininos que, com o passar dos anos, se tornaram secos. Portanto, toda esta descrição do próprio personagem do António Loureiro, quer dizer, já há aqui uma ligação como se ele se transformasse na própria natureza por interferência deste grupo com quem ele foi lidando, não é? Mas apesar de toda esta proximidade com este grupo, há aqui também uma parte que diz, porém, por mais próximo que ele parecesse com eles, não foi aceito. Não era visto como um chuá, mas sim como um homem branco, ou seja, ele não deixa de ser um homem branco. Era como um deles, mas não era um deles. E isto na página 39. Já aparece aqui esta parte que é muito importante, que é: sabia tanto da floresta como um chuá. Era tão bom a seguir os rastros como um chuá. Nadava tão bem como um chuá. Ao fim e ao cabo, era como se fosse um deles, mas não era um deles. Por essa razão, tinha de se ir embora de vez em quando, porque explicavam, era bom que não fosse um deles. Portanto, esta questão da identidade. Tu és próximo de nós, mas não és um de nós. E ele próprio não conseguia ser já um de nós no seu próprio grupo de pertença. Portanto, esta questão da identidade, mais uma vez, aqui presente. Isso é capaz de ter a ver com o Sepúlveda, que se fartou de andar exilado. O último sítio onde ele viveu, acho que foi em Gijón. Fixou essa questão da alteridade, não é? Da identidade, da alteridade, do que é que constrói, do que é que não constrói, estes contornos todos. Depois, um outro espaço simbólico. Portanto, já vimos o espaço da Amazónia, o espaço da Amazónia indígena, temos a Amazónia dos ribeirinhos, dos colonos, dos garimpeiros, é? Em que o rio faz esta ligação entre os espaços. E temos, por exemplo, a questão dos colonos. O próprio António Loureiro era um colono, portanto, veio com o plano da colonização da Amazónia, em que o governo prometia grandes extensões de terra e ajuda técnica em troca de se povoar os territórios disputados a Peru. Depois, aqui este crescimento que vai aumentando, mas com este crescimento também vai trazendo maior progresso e ao mesmo tempo maior devastação da natureza, não é? E eu acho aqui interessante que o Sepúlveda nunca, quer dizer, ele diz garimpeiro, mas a forma como ele descreve os garimpeiros não é como gananciosos, não é como vil, não é como, ou seja, é desta forma que eu acho muito interessante. São pesquisadores de ouro, indivíduos cheios de currículos vindos de toda a parte, e se outro norte não fosse uma riqueza reunida, não sei se será assim reunida, mas ele diz ainda que eram pesquisadores de ouro sem erem beira, peregrinos, como lhes chamavam, e tanto lhe dava encontrarem ouro nos rios como nos sacos do próximo. Aquilo que ele desentrasava era realmente o ouro. E depois também aqui a questão dos gringos, dos estrangeiros, que se vão pensando ali para a caça, toda a narrativa que se vai desenvolvendo com um desses estrangeiros, não é? Depois toda a ligação à história, não é? Da caça e dos animais, da forma como isso vai refletir. Agora, em termos etnográficos, é isso que nos interessa sobretudo. Portanto, jíbaros ou chuar. Portanto, os jíbaros é um nome depreciativo com que se é dado a estes grupos, mas que é um grupo que tem vários subgrupos, digamos assim. E, portanto, os jíbaros em si são cerca de 80 mil pessoas, mas depois há subgrupos e são muito próximos. Para nós que não estamos lá e não percebemos assim tão bem, às vezes é-nos um bocadinho complexo. Há os Axuar, Ximuar, há os Xuar, há os Uabiza, há os Oguarana. E estes primeiros, os Xuares, os Uabiza e os Oguarana, vivem já próximo da montanha tropical junto ao Andes, enquanto que os Axuar, e são esses que de facto o autor nos vai descrever, vivem na floresta tropical entre o Peru e o Equador, e são cerca de 7 mil, pelo menos com os dados que foram recolhidos. Portanto, para nos situarmos, Jíbaro será um nome mais global, digamos assim, mas também ao mesmo tempo
mais depreciativo. Porquê? Porque é traduzido como selvagem. E isto veio já do tempo dos colonizadores espanhóis, em que lhes chamavam isto. Porquê? Por causa da tradição que eles têm do encolhimento das cabeças. E, portanto, a partir daí começaram a ficar com esse nome depreciativo, mas que não é o nome com que eles chamam a si próprios. E, portanto, foi por isso também que eles são dos mais resistentes ao colonialismo espanhol no século XVI e, portanto, eles vão depois tendo essa questão também da própria mobilidade, não é? Que eles vão circulando pelo espaço conforme as ameaças começam também a aproximar-se. Então, ela tem essa capacidade seminómada, digamos assim. Os rituais de morte. Posso ler essa parte? Sim, pronto. Partilhou o festim generoso aos discípulos velhos que decidiam ter chegado a hora de partir. E quando eles adormeciam sob os efeitos da xixa e da anatema, anatema é a ayahuasca, que é uma planta bastante alucinogénea, no meio de felizes visões alucinadas, que lhe abriam as portas de futuras existências já nomeadas, ajudou a levá-los para uma choça mais distante e a cobrir-lhes os corpos com o dulcíssimo mel da xunta. No dia seguinte, entoando à mente canções mágicas, de saudação àquelas novas vidas, agora com formas de peixes, borboletas ou animais sábios, participou no ato de reunir ossos brancos, limpíssimos, os desnecessários despojos dos anciãos transportados por outras vidas, pelas mandíbulas implacáveis das formigas ainda.